Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E aí, animados? Quase no finalzinho aí do nosso ano letivo, certo? Que legal! E aí, já fez as atividades do Google Classroom? Já? Espero que sim. Se não fez, depois da nossa aula, por favor, vá lá e responda as perguntinhas, né? De forma de alternativas que estão lá no Google Classroom, certo? Participe das videoaulas com os seus professores. Quem não tem acesso àquela atividade lá do Google Classroom, por gentileza, retire as suas atividades impressas também no seu colégio. Não deixe para a última hora, pessoal. Faltam poucos dias aí para o nosso ano ser concluído, beleza? Então, estou aqui com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Então, a Elaine está ajudando a fazer a interpretação de Libras. Vamos conhecer, então, os objetivos da nossa aula, pessoal. Vamos lá? Observe. Vamos, então, ler o gênero textual tirinha, tá? Fazer a leitura desse gênero, identificar o tema presente, então, dentro dessa tirinha. Vamos compreender o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras ou expressões. Vamos compreender os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Lembra um pouquinho da nossa aula anterior? Então, nós falamos também sobre os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Vamos retomar mais um pouquinho, beleza? E os nossos conteúdos, gênero discursivo tirinha e os verbos, então, colocados no futuro do presente e no futuro do pretérito, né? Modo indicativo, tudo bem? Vamos lá, então? Observe, então, a nossa tirinha. Então, vamos fazer uma observação aqui geral, depois a gente vai ler cada uma delas individualmente, né? Cada quadro individualmente. Então, observe aqui a imagem, né? Como ela é colocada. Essa tirinha é um pouquinho diferente, né? Geralmente, um quadro é colocado ao lado do outro. Nesse caso, um quadro está acima do outro, né? Por exemplo, então, há uma pequena diferença. Então, foi uma forma diferente aí de construir a tirinha. Mas não deixa de ser, né, considerado tirinha. Então, temos dois quadros. Viram que a gente falou que poderiam ter 3, 4 quadros, mas aqui a gente está observando que nós temos apenas 2. Olha que interessante, né? Alguns fogem do padrão, né? Nós temos um padrão que geralmente é 3, podendo chegar a 4, e raramente nós temos esses de 2 quadros. Então, trouxe para você observar. Vamos fazer a leitura, então? Olha aqui, então. Olha a correspondência e tem tantas dívidas. Será que conseguiremos deixar alguma herança para o futuro dos nossos filhos? Então, observe, então, a imagem aqui, né? O pai e a mãe aqui, não formando uma família, eles estão preocupados aqui, né, com as dívidas ali, com as faturas que chegam dia a dia, né? O pai e a mãe de vocês com certeza também têm essas preocupações, né? Trabalha lá para chegar no final do mês e ter o dinheiro suficiente ali para colocar ali tudo em dia, né? Pagar as dívidas para ter os serviços, o alimento e tudo mais que nós precisamos. Vamos continuar? Agora, o segundo quadro. Olha o noticiário e tem tanto caos. Será que nossos pais conseguirão nos deixar algum futuro de herança? Então, agora é os filhos que estão preocupados, né? Então, observaram no quadro anterior, eram os pais que tinham uma preocupação e agora a preocupação dos filhos. Eles estão ali próximo de uma árvore, pensando, né, na vida ali, né? Então, olha lá. Refletindo, um deles parece estar lendo, o outro somente está pensativo, né? O que está pensativo é este que fala aqui a frase, né? Dentro do balão. Então, observaram. Então, eles estão preocupados com o que será, pessoal? Então, observe que isso vai ser cobrado aí nas próximas atividades. Vamos dar sequência? Olha aqui o nosso quiz, pessoal. Então, observe aqui, ó, a perguntinha. Um recurso presente nas HQs e que também faz parte das tirinhas, também, então, os dois, é o que, pessoal? Letra A, uso de versos e estrofes. Tinha versos e estrofes? Não lembro. Letra B, uso de balões. Opa, essa talvez seja. Vamos conferir as próximas. Letra C, uso de parágrafos. Será que haviam parágrafos? Era um texto tradicional? Não lembro de ter visto. Letra D, uso de narradores. Houve narradores ou os próprios personagens ali
colocaram a sua própria fala. Será? E aí, letra A, B, C ou D? O que você vai marcar aí? Eu acho que está mais acima que a resposta. Letra A ou letra B, pessoal? Letra A eu falei que não era, né? Já eliminei. Então, eu acho que é letra B. Vocês também acham? Vamos ver? Letra B. Então, nós temos a presença de balões, tanto na tirinha quanto nas histórias em quadrinhos, né? Lembram, então, que há algumas diferenças, mas muitas e muitas semelhanças. A maioria são semelhantes, beleza? Vamos lá? Agora a nossa primeira atividade. Observe aqui. Então, observe a tirinha e responda para mim. Qual é o efeito de sentido pretendido por essa tira? Letra A, propor uma crítica social? Será? Letra B, provocar medo do futuro? Ou ainda, letra C, provocar humor? Pense um pouquinho e já retornamos. Legal, então vamos confirmar então a resposta. Qual alternativa você marcou aí, aluno? Aluna? A, B ou C? Qual será então o efeito de sentido aqui que nós temos nesta tirinha como um todo? Letra A. Então aqui, diferente das tirinhas anteriores, né, nós não temos algo que provoca riso aqui, né? Nós temos aqui uma reflexão, então uma crítica social sobre os problemas, né, no nosso dia a dia, né? Um dos problemas é pensar, né, se nós teremos condições, né, financeiras, né, os pais pensando ali no futuro dos filhos, os filhos preocupados não só com o lado financeiro, por serem crianças, mas mais ainda com o futuro, né, com as coisas que eles observam ali ocorrendo, os problemas sociais, beleza? Vamos lá então? Agora a nossa segunda atividade, observe lá. O que os pais esperavam deixar de herança aos filhos? E a outra perguntinha, as crianças tinham a mesma preocupação? Então falei um pouquinho anteriormente sobre isso. Preste atenção na pergunta, já retornamos.
E aí, conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá, então? O que será, então, né? São duas perguntas diferentes. Então, o que os pais esperavam deixar de herança e se as crianças elas tinham essa mesma preocupação em relação aos pais ou algo diferente. Vamos ver? Olha lá, então os pais eles esperavam conseguir deixar algum bem material ou algum valor em dinheiro, né? Alguma coisa ali para garantir o futuro dos filhos. E as crianças, diferentemente, né? Elas esperavam um bom futuro, né? Uma sociedade justa, né? Algo não relacionado exatamente com o lado financeiro, né? Por serem crianças, né? Olha o lado bom de ser criança. Não tem que ficar pensando, né? Em ir trabalhar, em receber no final do mês, em pagar as contas. Então aproveite o máximo essa fase, porque daqui a pouquinho vocês vão ter essas preocupações muito mais do que, né, tem hoje, por exemplo. Beleza? Vamos lá então, seguindo. Vamos então retornar aqui um pouquinho falando sobre os dois futuros, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu gostaria que você observasse, né, uma retomada da aula anterior aqui comigo. Então, olha lá. Futuro do presente. Então, ele expressa uma ação que ocorrerá em um momento posterior ao que se está vivenciando, certo? Então, observe o exemplo. Ele conseguirá deixar uma boa herança aos filhos. Então, futuramente, ele conseguirá, beleza? E o futuro do pretérito, ele expressa uma ação futura que ocorreria no passado, como pode ser visto no exemplo abaixo. Ele conseguiria deixar uma boa herança aos filhos. Conseguiria, não sei se ele vai conseguir, né? Então, observe, é condicionante, né? Conseguiria. Então, aqui é o futuro do pretérito que foi utilizado. Observou, então, essa pequena diferença que existe? Beleza? E agora, então, vamos ver a conjugação. Vamos conferir aqui, né? Bem tranquilo aqui. Então, futuro do presente. Então, o verbo conseguir aqui que foi conjugado. Então, eu conseguirei. Tu conseguirás, ele conseguirá, certo? Nós conseguiremos, vós conseguireis, eles conseguirão, beleza? Agora o futuro do pretérito. Eu conseguiria, tu conseguirias, ele conseguiria. Então, observe aqui a primeira e a terceira do singular, primeira e terceira pessoa do singular, eles são semelhantes, né? Conseguiria. Agora, o nós. Nós conseguiríamos, tá? Vós conseguiríeis e eles conseguiriam. Beleza? Combinado? Agora, reparem na atividade número 3. Olha lá o que eu pergunto para você. Então, o trecho, será que conseguiremos deixar alguma herança para o futuro dos nossos filhos? Nesse trecho, ele expressa ação futura em relação ao momento presente? Ele expressa ação futura que ocorreria no passado? Ou ele expressa ação no pretérito, somente no passado? E aí, preste atenção, já retornamos.
Legal, pessoal. O que você marcou? Vamos confirmar ou conferir a resposta? Observe aqui. Olha lá, então, esse trecho ele expressa a ação futura em relação ao momento presente. Então, futuro do presente. Beleza? Muito bem. Agora, atividade número 4. Observe aqui, ó. Então, reescreva os trechos abaixo, então esse trecho, os dois trechos colocados, utilizando o tempo futuro, né, do pretérito, beleza? Já retornamos. Legal, então vamos conferir aqui, pessoal, como que ficaram então as duas frases no futuro do pretérito. Olha lá então, será que conseguiremos deixar alguma herança para o futuro dos nossos filhos? Então aqui futuro do presente, estava, né? Será que conseguiríamos deixar alguma herança para o futuro dos nossos filhos? Futuro do pretérito, beleza? E a outra, será que nossos pais conseguirão nos deixar algum futuro de herança? Futuro do presente, enquanto a frase no futuro do pretérito fica o seguinte: será que nossos pais conseguiriam nos deixar algum futuro de herança? Tá? Então observe então essas alterações que houveram, né, na modificação do tempo futuro do presente para o tempo futuro do pretérito. Então essas diferenças são bem importantes e elas trazem um efeito de sentido diferente, né? Temporal, beleza? Agora, observe o nosso quiz, tá? Como ficam os verbos ser e deixar no futuro do pretérito na primeira pessoa do singular? Então, letra A, seria e deixarei. B, seria e deixaríeis.
Ou letra C, seria e deixaria. E aí? Ó, uma dica, pessoal. Observe a terminação, então, da palavra. Qual alternativa a terminação ela é semelhante? E seria e deixarei. Não, não é semelhante. Seria, deixarias. Não. Agora, seria e deixaria. Ó, termina em ria. Então, eu acho que pode ser a letra C. Vamos conferir se o professor acertou? E você, também pensa assim? Letra C, né? Então, a dica é aqui observar o final, a terminação aqui do nosso verbo, beleza? Muito bem, agora vamos resumir a nossa aula, então, o que nós trabalhamos na aula de hoje. Primeiramente, nós fizemos a leitura, então, do nosso gênero textual tirinha, identificamos o tema, então, presente ali, né, as preocupações ali com os problemas sociais, compreendemos o efeito de sentido, né? Então, o efeito de sentido principal não era provocar um humor, nesse caso, né? Mas gerar reflexões a respeito do tema. Compreendemos também os verbos, né? No tempo futuro do presente e no tempo futuro do pretérito, beleza? Você gostou da aula? Você aprendeu um pouquinho? Espero que sim, né? Então, um tema bem legal, né? Tanto da tirinha, quanto saber, né, como que funcionam os nossos verbos no tempo futuro. Então, muito obrigado a todos vocês, né, que estiveram aqui conosco e até uma próxima. Valeu!